Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de quarta-feira, e hoje tem decisão sobre injúria racial que limita o tipo penal a grupos historicamente discriminados. E também empresa condenada em R$1 milhão por vender contas falsas nas redes sociais. Tem ainda o Supremo encerrando uma disputa de 10 anos ao validar a FUNPRESP. E uma operação em Mato Grosso que descobriu 310 CNPJs usados em golpes de e-commerce. Para fechar, o ministro Dias Toffoli barrou o uso de provas da Lava Jato em um caso que envolve a ex-primeira-dama do Peru. E antes, o nosso comentário do dia é da Shirley Gomes. Passando para avisar para os meus novos amigos que passei na prova da OAB, estou explodindo de felicidade, minha terceira faculdade. Shirley, meus parabéns, fico muito feliz, estou comemorando aqui junto com você pela essa aprovação na prova. E se tiver mais gente aí que também está buscando essa aprovação, que estude bastante, passe e venha aqui comentar pra gente comemorar junto. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente já começa com direito penal. Uma decisão de primeira instância, publicada em 10 de novembro de 2025, concluiu que o crime de injúria racial, previsto no artigo 2º-A da Lei nº 7.716 de 1989, não se aplica a pessoas pertencentes a grupos historicamente majoritários ou em posição de poder. A magistrada afirmou que o racismo, na leitura jurídico-constitucional, é um fenômeno estrutural voltado à proteção de grupos minoritários discriminados. De acordo com o processo, a decisão segue a interpretação de que ofensas dirigidas a pessoas brancas apenas pela cor não se enquadram na injúria racial, podendo configurar crimes contra a honra, como injúria, difamação ou calúnia. O raciocínio acompanha a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que em fevereiro de 2025 afastou a tese de racismo reverso e reconheceu que o tipo penal tutela grupos historicamente discriminados. O STJ também reforçou a aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva racial, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, como instrumento para avaliar o contexto das relações de poder e a presença de desigualdades estruturais. Desde a Lei nº 14.532 de 2023, a injúria racial passou a integrar a Lei de Crimes Raciais, com penas de reclusão de 2 a 5 anos e multa, além de aumento de metade quando o crime é cometido por mais de uma pessoa. Segundo a decisão, o entendimento está em conformidade com o posicionamento do STJ e com a legislação atual, sem criar novo tipo penal. O processo permanece sujeito a recurso, já que decisões de primeiro grau não têm efeito vinculante sobre outros juízos. Se o seu escritório ainda sofre aí com planilha, prazo e retrabalho, está na hora de mudar o jogo. O Grupo FOR chega para simplificar a rotina jurídica com tecnologia e estratégia. Com o Legal One, você automatiza tarefas, organiza prazos, centraliza informações e torna o escritório muito mais ágil. E o melhor, a consultoria acompanha cada etapa da implementação, com suporte e treinamentos para sua equipe aproveitar tudo que a ferramenta oferece. O resultado? Mais produtividade, menos retrabalho e uma gestão que realmente funciona. Deixe as planilhas de lado e ganhe tempo para focar no que importa, seus clientes e o crescimento do seu escritório. Clica no link que está na descrição desse episódio. E bora voltar com as nossas notícias com direito empresarial. A primeira vara empresarial de São Paulo condenou uma empresa ao pagamento de R$1 milhão de indenização por comercializar contas falsas, utilizadas para burlar regras das plataformas da Meta. De acordo com a sentença, o negócio consistia em criar perfis artificiais e revendê-los a terceiros, interferindo na detecção e autenticidade das redes sociais. A prática, segundo o juízo, desequilibra o ambiente concorrencial e compromete a integridade do ecossistema digital. O magistrado entendeu que estruturar um serviço com o objetivo de contornar controles tecnológicos, como cadastro, autenticação e bloqueios, caracteriza ato ilícito, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar e obrigação de cessar a atividade. Além disso, a decisão reconheceu a violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, princípios basilares nas relações empresariais. Nos litígios dessa natureza, o judiciário costuma adotar tutelas inibitórias, impondo medidas de fazer ou não fazer, com multa diária em caso de descumprimento,
conforme os artigos 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil. Também é comum determinar a busca e apreensão de equipamentos, a preservação de provas e a derrubada de redes de account farming, como forma de impedir a continuidade da fraude. A prova técnica foi determinante no caso. Registros de IP, dispositivos, padrões de criação em massa e correlação entre contas demonstram a estrutura sistemática do esquema. Esses elementos permitem a rastreabilidade da fraude e sustentam pedidos de exibição de documentos, com base nos artigos 396 a 404 do CPC, ou de produção antecipada de provas, conforme o artigo 381. A sentença também destacou que, quando há uso de dados pessoais de terceiros, incidem os deveres previstos na LGPD como base legal, segurança de informação e responsabilidade civil pelo tratamento indevido, nos termos do artigo 42. A condenação reforça a atuação preventiva esperada de empresas que operam em ambiente digital e dependem da confiança dos consumidores e parceiros. E para ajudar com essa questão, a gente fez a seguinte pergunta: como a combinação entre LGPD, fiscalização da ANPD e precedentes do STJ sobre vazamento de dados tem impactado o cálculo de indenizações por danos morais e o regime de responsabilidade civil das empresas envolvidas na venda de contas falsas e exposição de dados pessoais? Quem responde é Andréa Auger, advogada, professora, palestrante e autora de livros de direito digital. Quando a gente trata sobre a LGPD, é necessário a gente comprovar o dano de fato, né? Então, mostrar que existiu um dano para que exista indenização por danos morais individuais. E esse é o entendimento majoritário dos tribunais e do próprio STJ. Então, quando a gente trata de um vazamento de dados, a exigência é que tenha um dano em concreto. E isso torna extremamente difícil a comprovação no judiciário. Então, conforme a minha própria opinião, os caminhos nesse caso seriam através de um processo civil, com uma tutela inibitória e reparatória, através da responsabilidade civil, num processo civil. E é muito importante que tenha colheita de provas digitais. É muito importante também peritos digitais nesses casos, para que exista essa comprovação dos fatos alegados. E é muito importante também a gente lembrar que, além do ilícito civil, é muito importante que se compreenda que vai contra os termos de uso da plataforma, ou seja, as redes sociais elas não permitem esse tipo de ação, né, dos usuários. Então, tu pode até mesmo, além de ter feito, né, um ilícito civil e responder por isso, tu pode perder a tua conta na rede social. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade integral da Lei nº 12.618 de 2012 e o Decreto nº 7.808 de 2012, que criaram e regulamentaram o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais. O julgamento reuniu as ações diretas de inconstitucionalidade 4.863, 4.885, 4.893 e 4.946, todas com voto do relator, ministro André Mendonça, pela improcedência dos pedidos. As ações foram ajuizadas por associações de servidores e magistrados, que alegavam que o regime só poderia ser criado por lei complementar, que as FUNPRESPs, Fundações de Previdência Complementar do Executivo, Legislativo e Judiciário, deveriam ter natureza pública e que, no caso da magistratura, o tema só poderia ser tratado por lei complementar de iniciativa do próprio Supremo. O STF afastou todas as teses e firmou que a Emenda Constitucional 41 de 2003 autorizou a instituição do regime por lei ordinária. Também reconheceu que as FUNPRESPs, embora de direito privado, têm natureza pública e estão sujeitas aos princípios da administração pública, como licitação, concurso e transparência. Para os magistrados, o tribunal entendeu que a aposentadoria segue o artigo 40 da Constituição Federal, sem necessidade de lei complementar específica. Com a decisão, o modelo da FUNPRESP permanece válido para todos os servidores federais que ingressaram a partir de 2013. O benefício do regime próprio de previdência fica limitado ao teto do INSS, e a complementação pode ser feita por meio da adesão
à fundação correspondente. A decisão garante estabilidade jurídica para participantes, patrocinadores e órgãos de controle. Do ponto de vista técnico, o Supremo encerrou uma discussão de mais de uma década e consolidou 3 entendimentos principais. A lei ordinária é suficiente após a SC 41 de 2003, o modelo de entidade pública de direito privado é constitucional e a magistratura está incluída no mesmo regime do artigo 40. O julgamento ainda reconheceu a perda de objeto em um ponto específico de uma das ações, sem alterar o núcleo do regime. E vamos agora com direito digital. A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Domínio Fantasma para desarticular um esquema de fraudes eletrônicas que utilizava empresas como fachada para golpes de e-commerce. O principal alvo é um contador apontado como mentor técnico da estrutura, que teria criado 310 CNPJs entre 2020 e 2024, muitos deles registrados no mesmo endereço em Cuiabá, para dar aparência de legalidade a sites falsos que vendiam produtos nunca entregues. As ordens judiciais expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá determinaram prisão preventiva, buscas e apreensões, sequestro de bens e bloqueio de cerca de 5 milhões de reais, além da remoção de páginas e perfis utilizados nas fraudes. Segundo as investigações, os CNPJs eram abertos em nome de laranjas, em geral jovens de baixa renda de outros estados, e usados para registrar domínios, operar as lojas e movimentar os valores obtidos nas vendas falsas. Em alguns casos, os golpistas chegaram a clonar sites de marcas conhecidas, reproduzindo logotipos e layouts originais para dar credibilidade às páginas. As vítimas, espalhadas por diversos estados, pagavam por Pix ou cartão de crédito, mas nunca recebiam os produtos. As denúncias se multiplicaram em plataformas de reclamação e nas próprias redes sociais, ajudando a polícia a identificar o padrão dos golpes e o fluxo dos pagamentos. Do ponto de vista jurídico, a conduta é investigada como fraude eletrônica. Artigo 171, parágrafo 2º-A do Código Penal. Associação criminosa, artigo 288 do CP, e lavagem de dinheiro, Lei nº 9.613 de 1998, o que justifica o bloqueio de valores e bens. Também há indícios de falsidade ideológica e falsidade documental, artigos 299 e 304 do CP, na criação e uso de CNPJs em nome de terceiros. No campo processual, medidas como sequestro de ativos e preservação de provas digitais estão previstas nos artigos 125 a 133 do Código de Processo Penal e também no artigo 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Sob a ótica do direito do consumidor, os sites falsos configuram prática comercial enganosa e falha de serviço, com base nos artigos 6º, 14, 30, 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor. As ações civis públicas podem ser propostas com base na Lei nº 7.347 de 1985, permitindo a retirada das páginas do ar, a reparação dos prejuízos e a interrupção da prática ilícita. A investigação também indicou a importância das provas técnicas, como logs de acesso, IPs, dispositivos, registros de domínio, fluxos de Pix e histórico de anúncios, para demonstrar a engenharia das fraudes virtuais. Para as empresas envolvidas em meios de pagamento e publicidade digital, o caso reforça a necessidade de procedimentos de verificação de identidade, rastreabilidade de beneficiários e monitoramento de domínios e marcas. A apuração segue em andamento e as autoridades destacam que a cooperação entre polícia, Ministério Público, plataformas e instituições financeiras é essencial para responsabilizar os envolvidos e reduzir o impacto desse tipo de fraude. Um recado aqui e atenção, hein? Goiânia, Brasília e região. Chegou a hora de dar um novo significado à sua advocacia. No dia 14 de novembro, próxima sexta, acontece a Imersão ADV de Valor, um encontro presencial que vai reunir grandes nomes do direito para compartilhar o que realmente transforma uma carreira, visão, propósito e estratégia. É o momento de parar, respirar e repensar como você quer viver na advocacia, com mais direção, presença e resultado. Se você sente que pode ir além, esse é o seu chamado. A advocacia está mudando, pessoal, e quem se prepara agora, lidera o amanhã. Garanta a sua vaga agora na Imersão ADV de Valor. O link está na descrição desse episódio. E vamos com a nossa última notícia com direito constitucional. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, declarou inválidas as provas da Operação Lava Jato utilizadas contra Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. A decisão, proferida em 10 de novembro de 2025,
2005, estende a ela o entendimento já consolidado no STF de que os dados extraídos dos sistemas Drowsy e MyWebDay da antiga Odebrecht são imprestáveis como prova judicial. O ministro também determinou que autoridades brasileiras não compartilhem esse material com o governo peruano para fins de investigação ou processo penal. Esses sistemas eram plataformas internas usadas pela Odebrecht para registrar pagamentos ilícitos, mas o Supremo tem reconhecido vícios na obtenção, guarda e compartilhamento das informações, o que compromete a validade jurídica dos dados. Diversas decisões anteriores já haviam apontado que os arquivos não superam o teste de autenticidade e cadeia de custódia, critérios necessários para garantir que uma prova digital seja considerada legítima. Na prática, a decisão impede o uso e o empréstimo dessas provas em qualquer procedimento no Brasil ou em pedidos de cooperação internacional baseados nesse acervo. O despacho não interfere no mérito do processo no Peru, mas reforça que o Brasil não pode atuar com elementos que o próprio STF já considera inválidos. Para futuras investigações, o caso reafirma a exigência de que toda cooperação internacional envolva provas obtidas e certificadas de forma regular. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente hoje, quarta-feira. Quero agradecer também a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Shirley Gomes, Lara, Bela, Felipe, Gisele, Yuri Júlio, Daniel, Karina, Caio, Guilherme, Renato Martoni e Bianca Martins. Muito obrigado a todos. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais.